Jesus no lar. Autor espiritual Neio Lúcio. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Lição 2. A Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, Deus se pressa a Jesus em responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutamos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou, atenciosa, e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas
que não cedem à ação do fogo. Sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Os alimentos são essenciais para a manutenção da saúde da espécie humana. Da mesma forma, os demais seres vivos da natureza necessitam se nutrir para desempenhar seu papel dentro dos reinos aos quais pertencem. Assim como a semente não pode germinar sem ser lançada à terra, o homem não pode viver sem o oxigênio produzido pelas plantas, porque é da vontade divina que todos os seres da criação estejam ligados por laços de solidariedade. A necessidade de nutrição humana, porém, é muito mais ampla do que se pode imaginar. Porque se o pão material alimenta a carne destinada a perecer um dia, o espírito imortal também precisa de alimento para atingir a perfeição relativa. É neste sentido que o lar se apresenta como primordial fonte de alimento, pois as relações familiares proporcionam os mais valiosos ensejos de aprendizado e crescimento moral, à custa, muitas vezes, de sofrimento e de sabores, como afirma a sogra de Simão Pedro. O egoísmo de um irmão é a vida nos ensinando a partilhar. A severidade do pai convida o filho à brandura e à compreensão. O ciúme desmedido da esposa oferece ao marido a lição da paciência e da tolerância, da lealdade e do amor, enquanto a índole difícil da filha caprichosa convoca os pais ao exercício da educação doce e firme. É por isso que nesta bela lição Jesus nos convida a reconhecer a importância do lar no processo de purificação das almas. O banquete divino ao qual se refere o Mestre é a representação das alegrias que estão reservadas a todo aquele que, sem nada exigir do semelhante, tudo faz para ser cada dia melhor, buscando todos os meios de servir e amar os membros da família onde Deus o colocou. Aquele que domina os outros é forte, mas aquele que domina a si mesmo é ainda mais poderoso. Lao Tse.